Às segundas, quartas e sextas, pela Rádio Cidade. Alô, alô, trabalhador rural. As informações que interessam ao homem do campo. Alô, alô, trabalhador rural. Um programa produzido sob a responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga. Alô, alô, trabalhador rural. Bom dia, trabalhador rural. Bom dia, trabalhadora rural. Bom dia, líder de audiência, José Paulo Leal. Bom dia, Moisés Fidelis e toda a equipe do sindicato. Seja bem-vinda. Estamos de volta com mais um informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga. Hoje é sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Marcando presença aqui com a gente está o senhor Aniceto Batista. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia, Moisés. Bom dia, trabalhadores. Bom dia, trabalhadoras. Bom dia, José Paulo Leal. Pois é, Moisés, hoje sempre a gente aqui tem que deixar sempre um recado para o nosso sócio, para a nossa sócia, né? Aquilo também que não é sócio, né? O sindicato, ele representa todos os sócios e todas as sócias. Então, quer dizer, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? É para atender o trabalhador rural. E a gente sempre fala aqui, Moisés, né? As pessoas estão vindo aqui no sindicato, né? Conversando com a gente para poder a gente entender a situação de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Uma coisa que preocupa a gente muito, Moisés, hoje no meio rural, é quantas e quantas famílias estão desenquadradas do sindicato. Então a gente traz uma preocupação, por quê? Chega pessoas aqui, talvez para requerer um benefício, e não tem nenhuma documentação. Nada prova que a pessoa trabalha na roça. O que quer dizer isso? Descuido. A gente deixa muito claro aqui porque é um descuido. Então, o trabalhador rural, para ele provar a sua atividade, que é trabalhador rural, é com documento. Não adianta a pessoa chegar aqui e dizer que é trabalhador. A gente sabe que a pessoa é trabalhador. Tá vendo o rosto da pessoa que a pessoa é trabalhador. Mas o que prova é a documentação. Isso a gente fica assim preocupado, porque quantas pessoas estão no meio rural, são casados, né? Tanto faz o esposo como a esposa, não é sindicalizado, então quer dizer, está desamparado. Então no dia da manhã que acontece que precisa, né, de junto com o sindicato requerer um benefício, não tem como requerer esse benefício, e muitas vezes pensa que o sindicato poderia estar ajudando. O sindicato é o seguinte, ele ajuda, mas em cima da documentação, né? O sindicato tem o seu dever? Tem, de atender o trabalhador, mas o trabalhador também tem seu dever de andar em dias com a sua documentação. Então só um exemplo, Moisés. Hoje, se nós tivesse contra as famílias que estão no meio rural, se todas as pessoas hoje fossem sindicalizadas, nós tinha praticamente hoje aí 6, 8 mil sócios em dia no sindicato. Então a gente poderia estar prestando um serviço muito melhor para o trabalhador, né? A mais do que aquilo que a gente está apresentando para o trabalhador, porque devido que quanto mais sócios tem, melhor fica a entidade para poder trabalhar com sócios. E melhor ainda, assim, no caso igual a reforma da Previdência, sempre eles falam na reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência não passou até hoje? Justamente por todo o sindicato ser unido. Fez a sua mobilização, partiram para a rua. É a única entidade que partiu para a rua contra as propostas do governo foi o trabalhador rural. Então, para isso, o trabalhador rural ele tem que estar sempre unido, né? Unido jamais será vencido. Então, o trabalhador unido, o sindicato, ele tem força. O sindicato tem força, gente. Até hoje, essa reforma da Previdência ela não passou, e eu acredito que para o trabalhador rural ela não passa, é por causa da resistência, porque o trabalhador rural ele tem esse desejo e tem essa vontade de vencer esse tipo de preconceito que parece que eles têm com o trabalhador rural. Então, mas para isso, o trabalhador rural ele tem que sindicalizar e tem que estar afiliado ao sindicato para poder somar força com o sindicato. Porque, imagina, se hoje o sindicato de Caratinga falar assim, ó, quantos associados tem no sindicato de Caratinga? Olha, tem 10 mil associados. Opa, o sindicato tem força. Então a gente pede aqui, cada trabalhador, você que ainda não é sócio, associa o sindicato, faz o seu sindicato, você está amparado, né? Seja qualquer situação que você vinha aqui no sindicato, você estando sindicalizado, o sindicato tem todo o seu dever de estar abraçando a sua causa, né? Te acolhendo aqui você no sindicato. Agora, se você chegar aqui sem documentação, infelizmente a gente é obrigado a falar, infelizmente, meu irmão, não tem como, né? Não tem como fazer nada. Então, para isso, a pessoa sindicaliza, né? Passa a ser sócio da entidade, que aí a gente soma mais força. Então, ele exige do sindicato, o sindicato também exige dele. Então, para isso, tem que bater certo as duas ideias, tanto o trabalhador rural como o sindicato. Senhor Aniceto, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui no informativo do sindicato. Eu que agradeço e que Deus fique na companhia de cada um dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Às segundas, quartas e sextas, pela Rádio Cidade. Alô, alô, trabalhador rural. As informações que interessam ao homem do campo. Alô, alô, trabalhador rural. Um programa produzido sob a responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga. Alô, alô,
Trabalhador Rural.